Deste-me a conhecer os caminhos da vida, e a tua presença me encherá de alegria. Meus queridos irmãos e irmãs, o Senhor nos deu a conhecer o caminho da vida. O Senhor nos deu a conhecê-lo. Ele se revelou a todos nós. E por isso nós nos enchemos de alegria. Conhecer a vida plena que é Jesus. E ao conhecer a plenitude do Senhor Jesus, nós também conhecemos a nossa vida. Imaginemos a nossa vida como sendo uma rosa, com toda a sua beleza, com todo o seu perfume. A vida é assim, bela, a vida possui esse aroma maravilhoso. A vida, ela transborda de alegria. Se nós realmente ficássemos atentos a todos os detalhes que nos cercam, ao esplendor de toda a vida que nos cerca, não somente a nossa vida, mas a vida de todas as demais criaturas, os nossos semelhantes. Essa flor que está aqui, não sei se está me tampando, acho que não, né? É só uma dica para os meus contrarregas, não está não, tá? A folhinha, eles não estão entendendo o jeito, não está dando, está tampando? Um pouquinho só, tá vendo? A gente usa os contrarregas assim, a gente usa uma homilia com toda uma sabedoria e pede uma dica, né? Aí pronto, eu acho que o povo de casa vai conseguir visualizar melhor agora, ficou bom assim, né? Um balançar de cabeça ajuda, viu? Mas então, com todo esse encantamento e essa beleza que a vida, ela nos tem, com tudo, e essa flor tão maravilhosa, mas na minha frente nesse momento não ficava assim tão maravilhosa, mas com tudo o que ela tem a nos oferecer, com todas as maravilhas da natureza, como não nos encantarmos, como não nos enchermos e não nos alegrarmos com a vida, essa preciosidade. Mas sabemos, se a nossa vida pode ser comparada com uma rosa tão bela, tão perfumada, sabemos que as rosas, elas possuem os seus espinhos. E na nossa vida bem o sabemos, que também, muitas vezes, esses espinhos, que durante toda a nossa vida acabam por nos machucar, nós sabemos que mesmo feridos, sangrando interiormente por tantos espinhos, nós nos enchemos de alegria e esperança pela pessoa de Jesus vivo e ressuscitado que se encontra no meio de cada um de nós. Pois bem, o Evangelho de hoje, Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículos de 13 a 35, nos traz a passagem dos discípulos de Emaús. E eu gostaria de repassar brevemente, espero ser breve, 12 pontos deste Evangelho. É claro que eu dividi em 12 pontos, não foi aleatoriamente, 12 simbolizando os 12 apóstolos, a plenitude não mais de um povo eleito, mas de uma humanidade redimida, uma humanidade escolhida, uma humanidade amada pelo Senhor Deus. Deus deseja que toda a humanidade se salve, e não apenas um grupo de escolhidos. Então, deste texto, 12 pontos para nos ajudar a aprofundar um pouco mais sobre a Sagrada Escritura e esse trecho que escutamos de hoje. Primeiro ponto, naquele mesmo dia, o primeiro da semana, nos é relatado a dimensão do primeiro dia, esse dia da ressurreição de Jesus. É relatado que esta mulher, Maria Madalena, com o seu coração inquieto, não conseguindo ainda aceitar e acreditar que o seu Senhor havia sido morto e sepultado. Maria Madalena, então, ela vai com seu coração cheio de sentimentos para, chegando lá, sem muito saber o que fazer, diante de toda aquela realidade de morte, mas ela queria estar ali, prestar uma homenagem, ungir o corpo do Senhor, enfim, ela queria estar com o Senhor. E ela rompe a escuridão da madrugada, nada a impede, e ela se apresenta ao túmulo. E aí vai dizer, então, que ela retorna, conta aos discípulos, e aí vai Pedro, o discípulo de Jesus amado, ao túmulo, eles veem os sinais da ressurreição e retornam para casa. E aí, ainda, o evangelista João, no capítulo 20, versículo 19, dizendo que
depois de terem visto os sinais da ressurreição, os 11 apóstolos se reúnem, se fecham, ainda estão tomados pelo medo. Não permitiram que os sinais da ressurreição fossem o suficiente para eles acreditarem na vitória do Senhor Jesus. E aí vai dizer o evangelista João que Jesus adentra naquele mesmo dia no meio daqueles homens e lhes transmite a paz. A paz esteja convosco. E aí Lucas vem nos dizer que naquele mesmo dia, enquanto de manhã Maria Madalena tem um encontro com o Senhor Jesus, é falado, corre-se a notícia que Jesus havia ressuscitado. Esses 2 discípulos de Jesus não acreditaram. E eles, não vendo mais motivos para permanecerem em Jerusalém, eles então começam a fugir, a abandonar. Os 11 discípulos se fecham, acovardados, com medo. Esses 2 discípulos fogem, eles vão embora, eles saem de Jerusalém e vão para um povoado chamado Emaús, a fuga. Isso acontece tanto conosco, quando nós estamos tão inquietos, tão insatisfeitos com a nossa vida, às vezes tão decepcionados, que nós às vezes queremos fugir, queremos sair daquele lugar que seria o centro do encontro com Jesus, com todo o seu mistério. Nós queremos recuar para as periferias da nossa existência, da nossa escuridão. Segundo ponto, quando eles começam a fazer este caminho de fuga, de distanciamento, de retorno, vai nos dizer que o próprio Jesus começou a caminhar com eles. E é o que sempre acontece conosco. Em meio às nossas fugas, ao nosso distanciamento, Jesus, Ele faz esse caminho junto conosco. Ele vai nos resgatar. Jesus também, Ele começa a percorrer este caminho. E é justamente a presença de Jesus que vai iluminar este caminho e vai fazer com que consigamos compreender o que eles até então não eram capazes. No terceiro ponto vai dizer que mesmo Jesus caminhando com eles, os seus olhos, porém, estavam como que vendados, incapazes de reconhecê-lo. É essa incapacidade de nós, seres humanos, de reconhecermos o mistério que nos cerca, dos nossos olhos estarem como que fechados. Quarto ponto, predominava o sentimento de tristeza, de decepção. E às vezes nós estamos tão entristecidos. A tristeza é uma coisa que nós devemos tomar cuidado com ela. Não sabemos de onde ela surge, mas ela adentra o nosso ser. E ela quer nos roubar a paz, quer nos distanciar da nossa verdadeira alegria, que é Cristo Jesus. E quantas pessoas se deixam arrastar pela tristeza, se envolver e acabam entrando numa depressão. Não tem a alegria de Jesus como sendo a sua força. Quinto ponto, os discípulos falavam para Jesus sobre o que aconteceu. Olha que coisa interessante, eles perguntam: ora, você é o único peregrino que não sabe o que aconteceu? Quantas vezes nós também queremos falar sobre Deus? Nós somos hábeis demais para falar sobre Deus. Ah, Deus é isso, Deus é aquilo. E às vezes nós ainda somos tão pretensiosos que nós queremos falar com o próprio Deus como Ele deve agir. Quantas vezes? Por que o Senhor não faz isso? Por que o Senhor permite aquilo? Curioso, a criatura querendo ensinar o seu Criador, o seu filho, a filha querendo ensinar o seu pai como agir. E nós, porém, muitas vezes não queremos escutá-lo, obedecê-lo. Quando é que realmente deixaremos Deus falar em nós e através de nós? Sexto ponto, como sois sem inteligência e lentos de coração para crer em tudo que os profetas falaram. Jesus se admira com a ignorância desses 2 discípulos, com a lentidão.
Nós, às vezes, somos rápidos demais, espertos demais, para ir em busca daquilo que não nos traz a verdadeira felicidade. Mas somos fracos demais, somos lentos demais para realmente ir em busca daquilo que é o essencial, que é a nossa fé. Nos falta mais ousadia para sermos discípulos do Mestre. Jesus explica as Escrituras aos seus discípulos. Nós também devemos permitir que Deus nos explique o que Ele deseja de nós por meio das Escrituras. Ou seja, devemos permitir que a Bíblia, a palavra de Deus, fale por si mesma. Não devemos manipulá-la segundo a nossa conveniência. O pedido dos discípulos, no 8º ponto, os discípulos pedem: fica conosco, Senhor. Bastaria esse pedido, essa frase, para se tornar para nós uma verdadeira oração. Em meio a tantas lutas, a tantas dificuldades, eu conheço pessoas que enfrentam tantos problemas e me pedem: Padre, por favor, reza por mim. E eu vos digo, pela palavra, suplique: fica conosco, Senhor. É Jesus. Peça que Ele verdadeiramente permaneça na sua vida, mas o Senhor dela, e não uma pessoa, um hóspede que chega e vai embora. Que Ele realmente permaneça na vida de todos nós. 9º ponto: os olhos dos discípulos se abriram ao partir do pão. Que nós permitamos que os nossos olhos se abram, sobretudo diante da Eucaristia. Para muitas pessoas ainda a Eucaristia é banalizada. Quantas pessoas hoje em dia sentem falta de poder comungar do banquete eucarístico, mas quando tinham a oportunidade, comungavam do verdadeiro pão vivo descido do céu, não dando seu devido valor e importância. Os olhos não se abriam, tampouco o seu coração, para essa realidade extraordinária. Um Deus tão imenso se fazer tão pequeno, se fazer alimento para nos saciar e nos fortalecer. 10º ponto: não estava ardendo o nosso coração quando Ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? E o nosso coração está ardendo ou está petrificado, congelado, indiferente, cheio de maldades e vaidades? Como está o meu coração? Diante do contexto que nós estamos vivendo, como está a chama da minha fé? Ela ainda arde, ela ainda queima? Ou ela vai se apagando, se esfriando? Os discípulos retornaram o caminho para Jerusalém. Será que não está na hora de refazermos o nosso caminho espiritual? Será que, como os discípulos de Emaús, Jonas, dentre outros personagens das Sagradas Escrituras, não estamos percorrendo um caminho contrário à vontade de Deus? Afinal, estamos neste mundo para fazer a vontade de quem? A de Deus ou a nossa? 12º ponto: a importância da comunidade apostólica, isto é, da igreja, na vida daqueles que fazem a experiência com a pessoa de Jesus, pessoa do ressuscitado. Retornam para juntos da comunidade, a comunidade apostólica. E quantas pessoas estão distantes da igreja? Talvez pessoas que nos acompanham estavam há tanto tempo sem participar de uma missa. Será? Fica o convite. Não continue distante. Quando as nossas igrejas reabrirem as portas, venha para junto da igreja. É aqui o seu lugar. Aqui é a comunidade. É aqui que na plenitude nós fazemos essa experiência do mistério celebrado. Temos as nossas igrejas domésticas, os nossos lares, mas nós precisamos sair de nós mesmos, de nossos lares,
e nos reencontrarmos numa comunidade maior, numa família maior, temos que nos reencontrar na igreja, corpo místico do Senhor Jesus, vivo e ressuscitado. Então, que Deus abençoe, ilumine a todos nós. A pessoa que encontrava fazendo o caminho de distanciamento, o caminho da fuga, que esta palavra seja hoje mais do que nunca a sua força e que você retorne para junto de Deus, para junto da sua igreja. Que assim seja. Eu te levantarei, eu te levantarei, filho amado, filho querido. Eu te levantarei, eu te levantarei, filho amado, filho querido. Restituirei tuas forças e te atrairei a mim e te darei